Satnam. Então, uma vez que você tem a compreensão do mapa da consciência, né, das 11 áreas da consciência, você já compreende que o desenvolvimento pleno do ser envolve o desenvolvimento pleno de cada uma das áreas que compõem a consciência, claro, partindo dessa perspectiva da numerologia tântrica, dessa tradição que mapeia em 11 áreas. Poderia ser um mapa de 5 áreas, de 3 áreas, de 7 áreas, e se houvessem recursos para desenvolver cada uma das áreas mapeadas, teria toda a legitimidade e seria capaz de levar o ser humano para seu mais alto potencial, atualizar esse potencial. Então, partindo dessa compreensão das 11 áreas e compreendendo as qualidades, né, da alma que aparecem em cada uma dessas áreas, e sabendo que existem séries de exercícios, meditações, mantras, indicações de autoobservação dentro de uma visão assim crítica, dentro de uma ciência da autoobservação. Sabendo de tudo isso, a gente compreende então que existem modos de intervir sobre cada área e desenvolver cada área. Isso serve para todas as pessoas. No entanto, existe a possibilidade de identificar em cada pessoa, em cada indivíduo, como ele se configurou quando nasceu. No momento que saiu do ventre da mãe, ele se configurou num campo de forças que estava vigorando naquele momento, e ele se configura, então, de certa maneira, e passa a viver, né, e a, digamos, percorrer sua vida tendo essa configuração, que significa basicamente que algumas daquelas 11 áreas estarão mais ativas, com necessidades de ativação, de desenvolvimento, e outras estarão um tanto mais desenvolvidas, como que dando um amparo, dando um respaldo para lidar com as áreas que não estão ainda completamente desenvolvidas. O que significa desenvolvidas? Não estão transparentes para que a luminosidade da alma apareça naquela área. A maneira assim antiga e parte dessa ciência da consciência, né, que é na verdade uma espécie de psicologia aplicada, né, uma psicologia prática baseada numa perspectiva energética da consciência, a partir da data de nascimento fazer então esse rastreamento de como se configurou e com isso poder diagnosticar as potencialidades, as necessidades individuais, ou seja, quais são as áreas da consciência que são mais importantes, são prioritárias, né, que vão significar, na verdade, o quanto esse ser conseguirá realizar o seu destino nessa encarnação. Né? Ou seja, ele nasceu para acessar a infinitude de si mesmo e o quanto ele terá de recursos para isso. Né? Então, aí a data de nascimento nos dá um vislumbre, nos dá um diagnóstico básico de como é que esse ser atua, funciona nessa vida. Então, o foco agora aqui é que você, a partir do estudo das características de cada área, quando desenvolvidas e quando ainda não desenvolvidas, as defasagens próprias de cada área, você possa fazer um diagnóstico, né? E poder com isso orientar sadhana pessoal, dar indicações que sejam relevantes para aquela pessoa no seu percurso, né, de vida. Né? Então, assim, nós pegamos uma data e aí nós temos a possibilidade ali de identificar com qual área essa pessoa olha para ela mesma, qual a lente que ela usa para se observar, né? Com que olhos ela se vê. Existe uma área a partir da qual a pessoa se observa. Ela é indicada pelo dia de nascimento. Então, o dia de nascimento mostra uma área que, primeiro, ainda não está 100% desenvolvida e que caberá a essa pessoa desenvolver, torná-la transparente, como uma lente capaz de enxergar com toda clareza aquilo que ela percebe. Né? Isso significa, aplicando no olhar sobre si mesmo, significa uma lucidez capaz de ter um esclarecimento, né? Um novo olhar sobre as próprias memórias, sobre si mesmo, uma possibilidade aí de dissolver áreas conflituosas por não terem sido bem compreendidas na época em que foram vividas as experiências,
então gerou memórias que têm um certo grau de conflito ou de confusão, ou de pelo menos de incompletude, né, na compreensão. E então poder com esse olhar, a partir de uma lente, a partir de uma área desenvolvida, poder enxergar outros fatores, poder clarear, dissolver conflitos, criar condições de acesso a uma conexão com a alma, condições de acesso ao que se é, né? Ou seja, dissolver as nuvens para que o céu apareça. Então, na verdade, a área a partir da qual uma pessoa se observa, ela abre duas possibilidades. Uma, clarear, dissolver áreas conflituosas, criar uma transparência nesse olhar capaz de acessar a própria infinitude, a própria alma. Então, olhar sobre si mesmo, relação consigo mesmo, na verdade é isso. Dissolver o que haja de desarmônico na instância das memórias, que seriam, em um exemplo, as nuvens, para que com isso criar total transparência para que o céu, para que o self, para que a alma, a presença divina em cada um possa ter condições de se manifestar. A outra área importante da vida é a área a partir da qual você olha para o mundo, né? Você recebe e responde aos estímulos. Como é que filtros são esses que estão entre você, aquele que opera uma decodificação dos estímulos, e os próprios estímulos? Então tem uma lente aí que vai intermediar essa relação. A lente é a área indicada pelo mês de nascimento. Então, o mês de nascimento mostra também uma área que não está desenvolvida ainda, quando você nasce. Então, é um roteiro para você se desenvolver, para criar uma relação luminosa com a existência, com os fenômenos, né? Acessar o divino em cada fenômeno, acessar o nômeno em cada fenômeno, né? Ou seja, acessar a distância da luz em cada manifestação, em cada aspecto das diversas circunstâncias das relações, né? Então, a área do mês é importante trabalhar, desenvolver para possibilitar uma relação harmônica com a vida, com o mundo, com os fenômenos, né? Em todos os níveis, né? A área que está indicada no ano de nascimento, os últimos 2 números do ano de nascimento, tipo, eu vou enviar um exemplo para vocês, 1964. Então, 6 mais 4 dá 10. Então, é a área de talento, ou melhor, é a área do dom, é a área que dá o respaldo para que aquele ser caminhe nesse mundo. É a área que está sempre ali para manifestar suas qualidades quando houver uma necessidade extrema, né? E normalmente ela já está sempre operando, fazendo uma espécie de cobertura para as áreas menos desenvolvidas, né? É uma área que você pode contar que estará sempre ali com as suas qualidades para te impulsionar a resolver as situações e a estar em paz consigo mesmo e tudo mais. O ano todo, 1964, a soma de todos os 4 números indica o destino. E aí entendo que destino é onde você está pisando agora, é onde você está chegando agora. Você está chegando onde era o seu destino. Você está entrando na realização dessa área. Essa área ainda não está 100% desenvolvida, como é o presente divino, né, como é o dom, mas ela já está como um talento, ela está como uma qualidade já altamente desenvolvida, capaz de trazer um traço, digamos assim, do teu modo de ser. É uma espécie de estratégia que você vai usar para ter êxito naquilo que você pretende completar na sua vida, nos seus projetos, nas suas relações. Então, a soma dos 4 números do ano, 1964, a soma de tudo isso é o destino. É uma área já desenvolvida em certa medida que pode ser completada. E a soma de todos os números da data indica uma espécie de missão, um caminho espiritual. Aquilo que, quando realizado, ou seja, quando essa área indicada pela soma de todos os números estiver totalmente desenvolvida, você vai naturalmente manifestar habilidades, conhecimentos, intuições capazes de, ao serem manifestadas, te trazerem a sensação de que você está fazendo o que você veio fazer nesse mundo. Você está realizando a sua missão nesse mundo. Isso está relacionado com o que você compartilha com o mundo, com o que você leva para as pessoas, com o que você ajuda, inspira, né, conspira a favor de que elas realizem na vida delas. Então, esse é uma área importante. E, na verdade, quando todas as demais áreas estão desenvolvidas,
finalmente para que isto seja realizado plenamente na sua vida, sua missão, seu caminho. Então, a soma de todos os números é uma área que inicialmente não está também desenvolvida. Tá? Então, a gente pode deduzir que o dia, o mês e a soma de todos os números são áreas de necessidade, que precisam ser priorizadas. E os dois últimos números do ano, no exemplo 64, 6 mais 4, e a soma dos 4 números do ano indicam áreas que já estão desenvolvidas, uma delas em certa medida e a outra completamente. Tá bom? Então, desse modo, a gente tem uma visão panorâmica, né, de uma data. Então, vou dar um exemplo para vocês olharem bem. O que eu coloco para vocês agora, gente, como uma espécie de tarefa, de brincadeira também, que você faça isso. Você pegue datas e comece a decifrar o que essa data está indicando sobre essa pessoa, que área precisa trabalhar mais. Você começa a fazer isso e nós vamos ter um encontro online, né? Para a gente interagir e tirar as dúvidas. Mas muito importante que você possa treinar isso, brincar de fazer. Precisa tanto de espírito de curiosidade, de que te vai instigar a decifrar. Você vai perceber a relevância disso, como isso realmente mostra as características fundamentais de uma pessoa e indicam aquilo que é a partir do qual o desenvolvimento dela, né, vai ocorrer nessa vida. Vamos entender desenvolvimento de uma maneira apropriada. Desenvolver significa tirar o que envolve, tirar aquilo que está ocultando o que já é. Né? O que já é a infinitude da identidade, ou seja, a identidade divina do ser. É o que é, a consciência divina. Né? O que oculta são as memórias, é a autoimagem baseada no tempo, uma suposta identidade, a ahankara, né, chamada de falso eu, no Bhagavad Gita. Então, assim, desenvolver não é acrescentar coisas. Desenvolver é retirar o que encobre o que já é. Então, nessa perspectiva, desenvolver cada área para que cada área possa ser uma janela aberta para que a luminosidade da consciência infinita em cada ser possa aparecer. Então, minha sugestão é que você faça isso, tente decifrar e vamos ter um encontro em breve para conversar, tirar as dúvidas e tudo mais. Antes disso, se você tiver alguma dúvida, pode me escrever no WhatsApp ali, eu respondo. Tá? Um ponto importante entender, assim, no contexto de um instrutor de yoga, você com isso pode dar um sadhana pessoal. Os teus alunos podem ter a prática coletiva, a prática em grupo, e terem cada um deles indicações para uma prática pessoal, que faz toda a diferença no caminho do acesso ao próprio ser que o yoga propõe. O outro contexto é o contexto de yoga terapia. O yoga terapia é absolutamente fundamental como apoio no diagnóstico, essa leitura da data. Que com isso você percebe aquilo que está na base desse ser, o que ele anseia de fato. E você vai entender o quanto, exatamente porque essa área não estava desenvolvida, e quando criança, ainda somando a fragilidade, a vulnerabilidade própria da criança, e ainda usando uma área não desenvolvida, o quanto teve de conflito, o quanto teve de dificuldade de responder, de interagir com o mundo, e dependendo de como a educação ocorre, essa pessoa pode ter sido estimulada a superar essas barreiras e ativar o seu potencial, ou pode ter sido exatamente, digamos assim, desestimulada e até às vezes oprimida, exatamente na área que ela precisava de mais apoio. Então, no yoga terapia, você escuta a queixa que a pessoa traz, né? Você relaciona essa queixa com a data de nascimento, você compreende por que caminhos ela veio a sentir isso que ela está sentindo agora como desconforto, como é que você compreende isso a partir da data de nascimento, e aí você já sabe que existem algumas áreas nessa pessoa que são cruciais que sejam desamarradas, desenvolvidas, tornadas transparentes, para que ela recupere uma capacidade de se observar com outros olhos. Os outros olhos aí decorrem de uma nova condição nas áreas que ela está usando para se observar. Portanto, o trabalho de desenvolvimento da consciência em cada um dos corpos, em cada uma dos campos vibracionais, né, é absolutamente essencial para que alguém possa olhar, por exemplo, para uma situação conflituosa com outros olhos e enxergar que
O que havia de conflituoso era decorrente de um olhar deficitário, de um olhar prejudicado pelas condições da lente que estava sendo usada. Tornar essa lente transparente é dar possibilidade de um outro olhar que pode ressignificar o que já aconteceu, né? Pode compreender que não era bem da maneira que ela tinha registrado na sua memória. Então isso é muito importante no processo de autoesclarecimento. Então, no yoga terapia, você faz esse diagnóstico, você identifica o que a pessoa traz, a queixa que ela traz, relaciona com de que modo isso veio a estar aí, como você compreende, e com isso você orienta uma prática pessoal, né, que vai ter algumas orientações que a gente vai compreender no yoga terapia, porque às vezes as pessoas não são praticantes, então a gente dá alguns exercícios, algumas séries mais curtas e alguns exercícios pontuais para ela começar a ter o costume de praticar, né? E para em seguida poder fazer um Kriya mais completo. E o outro aspecto do yoga terapia vai ser trabalhar com as sequelas, vamos dizer assim, do fato dessa pessoa não ter, ainda quando criança, essas áreas desenvolvidas. Então, ter gerado tanta tensão muscular, tanta repressão emocional, tanto padrão respiratório inadequado, que sustenta toda uma leitura de mundo e toda uma visão de si mesmo que está comprometida por um histórico num ambiente desfavorável, né? Esse ambiente desfavorável basicamente é o quê? As áreas não desenvolvidas, porque ela nasceu numa certa data, e a circunstância de ser uma criança e toda a vulnerabilidade, a fragilidade própria da criança, toda a necessidade de amparo que a criança apresenta e o quanto isso às vezes não é atendido e o quanto isso gera tensão, amarras que estão constituindo couraças, né? Vão constituir couraças e padrões psicológicos reprimidos que podem lá na frente desencadear desequilíbrios, né? Então aí o trabalho no yoga terapia vai ser dar uma prática pessoal e fazer o trabalho de desencouraçamento, né? De dissolução desse histórico que está aí nos músculos, que está no padrão respiratório, que está nas crenças arraigadas sobre si mesmo e sobre a vida. Então, nós temos aí esse diagnóstico pela data, né, como apoio para um instrutor para orientar uma prática pessoal. Para o yoga terapeuta, para orientar uma prática pessoal também, com sentido terapêutico, e para orientar o trabalho, tanto de conversa, de diálogo terapêutico, quanto de sessões, né, semanais, para ir limpando essas nuvens aí que estão nos músculos, que estão no sistema nervoso, no sistema energético, nos padrões psicológicos e poder fazer uma limpeza completa aí, maximamente, capaz de tornar esse ser transparente para ser o que ele é, que é o quê? Essa infinitude divina da consciência, que já está sempre aí presente e que caracteriza exatamente o estado do sagrado, como a referência da identidade a partir do divino, e exatamente isso que significa ser saudável, ou seja, ser completo. Estar ciente de todas as instâncias de si, né? Fundamentalmente a partir daquela instância originária divina, que é a identidade de cada ser. Então vamos caminhar nessa direção e a sugestão para lembrar, pegar uma data sua própria, pessoas em volta e tentar decifrar. Tá? Vou enviar um vídeo bem caseiro, bem simples de como que se calcula isso, tá bom? Qualquer dúvida, a gente vai conversando. Vaheguru.